seja anunciado, ó Deus. Sim, bondoso Deus. O coração possa ser tocado Sim, pelo Pai. Senhor, a quem o Senhor possa tocar, a quem o Senhor possa libertar, curar. Sim, meu Deus. E colocar prostrado aos pés do seu Filho Jesus. Sim, meu Deus. É o que nós pedimos. O Senhor fale conosco, fale com todos que ouvirem. Que bom é ouvir a sua palavra, Sim, bom é estar congregados para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E bom é que essa palavra produza em nós seus frutos. Só Deus que nós sejamos como a terra boa, produtiva, onde a semente boa cai, ela produz seu fruto em abundância para o louvor da sua glória. Nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louva a Deus por estarmos aqui. Mônica, por favor, compartilha do Facebook lá no grupo da igreja. Vai compartilhar agora. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã mais uma vez. Marcos, capítulo de número 9. Veja como o Espírito Santo ele é maravilhoso. Ele me deu essa palavra e eu preparei ela e não conversei com o teu. E aí ele chegou e trouxe lá em Mateus, né? Mateus 18, não é isso, teu? A mesma palavra. E aí a gente vê que o Espírito Santo está em nosso meio. Aí vem o Washington também traz sobre o que Cristo, a obra de Cristo veio fazer por nós. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. E isso é maravilhoso. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo de número 9. A partir do versículo de número 41. Marcos capítulo 9, a partir do versículo de número 41. Eles separaram, colocaram um trecho final a partir do 42, mas eu acredito que 41 é a chave para a gente entender o restante, que esse I vem de complemento, né? Que começa o 42, então não deveria. Eu acho que finda-se o trecho do quem não é contra nós é por nós no 40, e do 41 em diante começa sobre os escândalos, para a gente entender melhor. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 41. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. E se tua mão direita te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, em Mateus 18, a gente vê... Aqui também a gente vê Jesus pegando a criança, e Jesus fala sobre os pequeninos. Em Mateus 18, a gente entende literalmente ali que é sobre as crianças que Jesus está falando, né? Antes da pessoa fazer um mal a uma criança, ela deve... Eles aconselham, inclusive, que essa pessoa cometa até um suicídio. É melhor para a pessoa cometer um suicídio antes de fazer o mal a uma criança. Antes de fazer uma perversidade a uma criança. Mateus 18. Quando Jesus fala, é melhor para a pessoa amarrar uma pedra no pescoço e se jogar na profundeza do mar. Porém, aqui nesse trecho também, Jesus acrescenta, né? Porque a interpretação ali é pelas crianças, mas também
pelos que creem em Cristo, que Jesus chama de seus pequeninos, porque aquele que não se tornar igual a uma criança, foi a comparação que ele fez, e aí ele vai dizer sobre os escândalos agora também, dirigidos às pessoas que creem nele. E ele vai falar sobre nós que cremos em Jesus Cristo, nós que somos discípulos de Jesus Cristo. Primeiramente, o que é o discípulo de Jesus Cristo? O discípulo de Jesus é aquele que aceita os ensinamentos de Jesus, que ele se compromete em viver uma vida em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Ele começa a meditar nos ensinos de Jesus, ele recebe os ensinos de Jesus, ele primeiro aceita receber. Primeiro a gente aceita receber os ensinos de Jesus. Segundo, a gente se compromete em viver de acordo com esse ensino. Por quê? Só aprender os ensinos de Jesus. A gente pode também só aprender e não decidir viver. Para isso existe o batismo. E eu já concordei, inclusive, com o pedobatismo, mas eu não concordo, porque para mim realmente o batismo, eu sou mais batista agora, ele é feito por pessoas adultas, pessoas conscientes, Jesus tinha 30 anos aproximadamente, como se cuidava, quando ele decidiu ser batizado por João. Então ele não foi batizado quando criança, foi circuncidado. O circuncisão virou batismo. Não acredito assim, dessa maneira. Então, o batismo, eu acredito que ele seja uma confissão pública de fé. Você aprende, você pode ser batizado e confessar sua fé publicamente. A partir daí, você é um discípulo de Cristo. E o que quer dizer isso? Você tem o nome de Cristo a zelar. Não é mais o seu nome. Você tem o nome de Cristo a zelar. Você carrega agora o nome de discípulo de Jesus Cristo. Você aprende com ele. Então, todas as nossas ações terá esse peso de julgamento. E que é natural, e que é normal, e que nenhum cristão deve dizer: o mundo ele está nos julgando demais, estamos apanhando porque o mundo está nos apontando. Isso é natural, nós nascemos, o discípulo de Cristo nasceu para isso. Quando nasce o discípulo de Cristo, porque o próprio Cristo veio aqui para isso. Ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo. E não tem como você acender uma luz e as trevas continuarem. Então a luz ela vai aparecer. Todo mundo vai ver quando a luz ela fica acesa. Está tudo em treva, a luz acende, todo mundo olha para a luz. Então vai ver que ali tem uma luz. Então tudo que fizermos vai ter que refletir diretamente, as pessoas vão dizer. E se Deus que nos livra escandalizarmos, a pergunta é isso que você tem aprendido? O próprio Paulo já fez essa pergunta aos coríntios e disse: não é assim que vocês têm aprendido de Cristo. Vocês não são discípulos? Então não é assim que vocês têm aprendido de Cristo. Então, quando a gente carrega esse nome de discípulo, quer dizer que a gente está aprendendo com ele e colocando em prática. Então, se a gente coloca uma prática em ação, uma prática criminosa, não é isso que a gente aprende com Cristo. Então, que discípulo de Cristo somos nós se a gente coloca em prática uma prática escandalosa? Uma prática que vai trazer problemas. E não é isso que a gente tem aprendido de Cristo. Essa é a ideia do que Jesus está trazendo aqui. Ele vai dizer, no versículo 41, porquanto qualquer que vos dê a beber um copo de água em meu nome, uma pessoa que crê em mim, que quer receber meus ensinamentos, uma pessoa que achou legal a palavra, que vocês já começaram a transmitir, a pessoa está ali começando a engatear, e aí dá nem que seja um copo de água para vocês. Vocês são discípulos de Jesus, então eu vou ajudar vocês. Aí Jesus diz: em maneira nenhuma perderá o seu galardão. E agora Jesus começa a falar sobre os escândalos. Sobre os escândalos que discípulos cometem, que líderes cometem, que escandalizam essas pessoas. E Jesus vai dizer claramente aqui, para, se preciso for, cortar o pé, cortar a mão e arrancar o olho. Não é literalmente, nós sabemos, é uma alegoria que Jesus está usando aqui, mas é sobre o que eu trouxe no início, que é sobre estarmos em uma luta constante contra o nosso próprio pecado pessoal. É estar em uma luta radical contra o nosso próprio pecado pessoal.
Aqui, quando Jesus fala lutar contra seu pecado, contra o pecado de forma radical, ele não está falando contra o pecado dos outros. Ele está falando contra o nosso próprio. Jesus não manda cortar a mão dos outros. Jesus não manda cortar o pé dos outros. Jesus não manda arrancar o olho do outro. Jesus manda arrancar o próprio olho. Jesus manda cortar a própria mão. Jesus manda cortar o próprio pé. Porque seria fácil eu sair com um machado, se fosse o caso, como era no tempo da Inquisição, que eles chamavam de Santa Inquisição da Igreja Católica, e eles faziam tudo isso aqui, mutilavam as pessoas. Era muito fácil. Pegar uma pessoa roubando no mercado e cortar a mão dela. Punir ela. Agora a própria pessoa que rouba, pegar um machado e cortar a própria mão para não roubar mais. E aí? Então, Jesus está falando de uma luta contra o próprio pecado pessoal. Porque se eu for lutar contra os pecados dos outros, é uma luta fácil. O pecado é dos outros. Eu vou apontar, eu vou xingar, eu vou esculachar, eu vou esculhambar, vou prender, vou criar leis para que essa pessoa não cometa esses pecados. Não, lutar contra o pecado dos outros é legal. É bom, parece até santo. Mas a luta que Jesus manda aqui é uma luta contra o nosso próprio pecado pessoal. Cada pessoa lute contra o seu próprio pecado pessoal, para que você mesmo venha viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver lá em Romanos, inclusive eu indico a leitura, recomendo a leitura, é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulos de números 13, 14 e 15. Romanos, capítulos 13, 14 e 15. Depois eu recomendo a leitura. E nós vamos ver o desenvolvimento. O apóstolo Paulo vai desenvolver bem como é essa vida equilibrada, essa vida de uma maneira para não trazermos escândalos. Um exemplo é Eliseu, o profeta. A sunamita observa ele. Ela fica observando toda vez que ele passa, e depois ela chama o marido e fala: nós vemos ali esse homem que passa por nós e sempre tem comido pão com a gente aqui, ele é um santo homem de Deus. O que a sunamita estava querendo dizer é que Eliseu era perfeito e não cometia nenhum tipo de pecado? É óbvio que não. É óbvio que não. Quem exige de nós uma super santidade é Satanás, que é o nosso acusador. O nosso Deus, ele sabe que nós somos imperfeitos. Ele olhou para Pedro. Pedro disse: Senhor, se preciso for, eu vou contigo até a morte, mas eu não vou negar. Jesus fala: não fala isso não. Você vai me negar. Essa noite todos vocês vão me negar. Todos. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todos vocês vão me abandonar. Então, Jesus sabe das nossas imperfeições. Jesus sabe. Agora, entre negar, entre fugir e trair, e entregar Jesus, que foi o que Judas fez, tem uma distância. Eu concordo com essa frase, pecadinho e pecadão, para Deus tudo é pecado. Legal, concordo, porque tudo é pecado. Mas existe uma distância muito grande entre o que Pedro fez e o que Judas fez. Tem uma diferença. Teve um peso de responsabilidade diferente e um, inclusive, foi perdoado, que foi Pedro. E Judas não foi perdoado. Então tem uma diferença, porque ele trouxe um escândalo. A atitude que Judas teve foi escandalosa. Foi algo, como Jesus está falando, a questão de escândalo, porque ele tinha dito naquela semana, se eu não me engano, na mesma semana, quando a mulher quebrou o perfume nos pés de Jesus, que aquele perfume era super valioso, valia 300 dinheiro, ou seja, 300 moedas. Poderia se vender aquele perfume por 300 moedas e dar para os pobres. Agora, o próprio mestre, que está há 3 anos ensinando ele despreza de uma forma tão absurda que ele entrega por 30 moedas. 30! O perfume que foi derramado no pé dele, ele disse que era um desperdício. Ou seja, ele disse que está desperdiçando 300 nos pés de um homem que só vale 30. Porque para ele Jesus só valia 30. Então é um escândalo essa atitude que ele tomou. É escandalosa. A ponto de que os próprios que prenderam Jesus, quando ele foi devolver as moedas, falou: ué,
Isso é problema seu, nós não temos nada a ver com isso. Ah, eu não posso, essas moedas são prestes. Isso é problema seu, você que entregou seu próprio mestre. Isso é problema seu. Nenhum discípulo de rabino entregou os rabinos para ninguém. Não. Atitudes escandalosas. Então, somos pecadores, somos falhos, Deus sabe disso. E as pessoas que estão em nossa volta também. Deve-se tirar o peso, né, de super santidade sobre os líderes, sobre os crentes uns com os outros. Devemos ter em nossas vidas, nós líderes, nós discípulos de Cristo, devemos ter em nossas vidas e as pessoas devem ver em nós, e primeiramente Deus deve ver em nós, uma luta ferrenha contra os nossos próprios pecados, uma luta de fuga dos nossos próprios pecados, como foi citado pelo nosso irmão Mateus, ambientes que podem nos levar ao passado de pecado, a uma vida pecaminosa. Exemplo, um jovem veio a Cristo, saiu do mundo do crime, saiu do mundo da droga, e aí estava bem, estava firme em Cristo, e nós passávamos volta e meia lá no bairro onde ele morava, e ele estava na roda de amigos, não mais fumando, não mais usando, mas volta e meia ele estava ali, comprar um pão, vestido já com a roupa da igreja, parava, ficava 10, 15 minutos. Queridos, eu disse aos irmãos que o estavam discipulando que conversasse com ele sobre isso, para que ele evitasse. Por quê? Porque ali é um local de tentação para ele. Ele saiu daquilo, deixa aquele trabalho de evangelização para quem nunca participou daquele meio, para quem não é tentado, ou se ele já alcançou uma maturidade espiritual a ponto de passar no meio de pessoas usando droga e não mais se sentir tentado por isso, ok. Mas ele era recém-saído. Então, não dê lugar ao diabo. É isso que a Bíblia vai dizer, não dê lugar ao diabo. Não se deixe tentar com as próprias mãos, fuja da tentação. E aí, ele persistia, mas é meus amigos. O rapaz não é mais crente. Voltou para a droga. Não é. Então, é preciso fugir das tentações. Não é ignorar as pessoas, se sentir melhor que ninguém, nem dizer que agora você é bom porque você está em Cristo e os outros não prestam. Não é nada disso. Você pode ser acusado disso, mas você precisa fugir da tentação. Se a tentação da pessoa era o alcoolismo, era beber, o que a pessoa vai fazer em uma festa onde vai ter só bebida? Por mais que seja familiar, como disse o nosso irmão Washington um dia aqui, o que a pessoa vai fazer lá? Primeiramente, o crente já não deveria, né? Não, já não deveria, de hipótese alguma. Mas, principalmente, se esse crente agora, ele saiu do mundo do álcool. Eu tive um pastor que falou isso para mim, falou, Brian, eu era cervejeiro. Eu gostava muito de cerveja na minha juventude, sabe? Eu gostava muito. Eu amava o sabor. Então até hoje, onde eu vejo o cheiro, onde eu vejo a coisa, eu me afasto. E o cara é pastor. Eu me afasto porque eu não quero recair, porque eu sei que é uma coisa que eu gostava muito. E que foi difícil eu abandonar por amor a Cristo. Então hoje eu não bebo nem um gole, não posso beber nem um copo, porque senão eu vou beber uma garrafa e daqui a pouco eu tô bebendo engradado. Então eu não vou fazer isso mais. E onde tem um cheiro que alguém destampa, eu já saio de pé, já vou dando boa tarde, boa noite, vou me afastando e vou me saindo, porque eu sei que eu preciso fugir. Para mim é uma tentação. Então, é assim que o crente tem que ser. Ah, mas aí tá errado, porque esse crente... Não, ele tá certo. Ele tá certo, ninguém é perfeito. Cada um tem a sua fraqueza. O crente em Jesus, ele não é homem perfeito, mulher perfeita. São pessoas que lutam contra seus próprios pecados. É essa luta que Jesus quer ver em nós. Essa luta que Jesus quer ver em nós. Escandalizar é abandonar essa luta e deixar que
como é que diz Paulo, a mente seja cauterizada, como que queimada de ferro, e não se importar mais com os nossos próprios pecados. E pecarmos e continuarmos de forma insensível à voz de Deus. Nós comentando sobre isso ontem e bestificados com a situação de muitos que como em sã consciência cometem pecados grotescos e continuam pregando, cultuando e no fim dos cultos praticando os mesmos atos pecaminosos, grotescos eu digo, né? É prostituição, é adultério, é um monte de coisa suja. E continuam pregando, e continuam lendo a Bíblia, e continuam, às vezes até jejuando, às vezes até orando, fazendo campanhas e tudo. E nessas práticas, é aquela famosa mente cauterizada que Paulo fala, é a mente queimada, como que queimada de ferro. Essa expressão do grego é aquela região insensível, que não sente mais dor, não tem mais sensibilidade. Aí o escândalo vem, é quando o crente cai nessa. Ele não tem mais sensibilidade do seu próprio pecado. Ele já perdeu aquele toque do Espírito Santo que fala, você pecou, arrependa-te. Porque a gente pode pecar, e o pecado na nossa vida é como diz o Augusto Nicodemo, deve ser um acidente. A gente às vezes peca. É o que eu digo, não se escandalize um crente quando ele peca. Quando ele dá uma escorregada, quando ele cai, não devemos impor sobre os nossos irmãos esse fardo de estar escandalizado. É como diz João, se você vê alguém pecar, ore para que seja reconciliado. Ore com ele, abrace ele, converse com ele, para que ele venha a se recompor em Cristo. O problema é, como foi aquele caso, um caso que foi descoberto que estava rolando há 6 anos, aí não é um pecado comum, aí é um escândalo. Porque são 6 anos ou mais que aquele pastor estava tendo um caso extraconjugal com a própria nora, aí é difícil, né? 6 anos, mano. 6 anos. Já tinha uma neta, que na verdade era filha, de 6 anos. Então aí não é mais um pecado simples, é um escândalo. São 6 anos. Então, queridos, que a gente possa viver de uma maneira a pensar. É isso que Jesus vai falar sobre essa ética cristã. E a ética cristã é pensar em como pensar no outro. Pensar na fé do outro, para nós não escandalizarmos. Pensarmos na consciência do outro. Pensarmos se esse meu pecado pode escandalizar outra pessoa, então não devo praticar. Às vezes a pessoa está insensível a Cristo, mas deve se sensibilizar a outra. E assim estaremos sensíveis a Cristo. E Cristo nos chamará de volta ao arrependimento, né? Então que a gente possa estar vigilantes, guardando isso aqui em nossos corações, sempre pensando no outro, pensando no próximo, na consciência do próximo, na situação em que a gente pode deixar o outro, que a gente possa sempre trazer edificação para o nosso próximo. Em tudo que a gente puder fazer, sempre trazer edificação para o nosso irmão, edificação para a nossa irmã, e assim cumpriremos a vontade de Deus, assim cumpriremos a vontade de Deus. Que essa luta pessoal contra os nossos próprios pecados esteja em nós sempre, constantemente, porque o que Jesus está falando está no nosso corpo. Paulo disse isso também em Romanos 7, que as pessoas às vezes gostam de usar o Romanos 7 para pecar, e não é o caso. Romanos 7 não encerra a epístola, ela continua em Romanos 8, e ele vai dizer da nova vida agora na dimensão do Espírito Santo. A nossa luta, o Espírito Santo está agindo em nós, e a gente deve entrar na dimensão do Espírito e ser guiado agora pelo Espírito para a gente vencer, para a gente ter vitória. Mas vai ser uma luta até a nossa última respiração ou até Jesus voltar. Não tem para onde correr. A luta do crente é diária,
Há momentos que você está em paz, está cheio do Espírito Santo, cheio de graça. Você não cai, você está bem. Você está super bem. Mas aí estamos no corpo de humilhação. Por isso que Paulo chama corpo de humilhação. E aí a fraqueza vem de novo. E você torna a perceber que você precisa mais do Espírito Santo. Você precisa mais de Deus. Você precisa orar mais. Você precisa buscar mais. Você depende. É mais do que precisar. Você depende. Então, a oração não é uma questão de precisão. É dependência. A meditação na palavra não é uma precisão, é uma dependência. Cultuarmos igual estamos cultuando aqui não é uma precisão, é uma dependência. Dependemos de Cristo, dependemos uns dos outros. Eu dependo da oração de cada um de vocês. Cada um de nós dependemos das orações uns dos outros. Os nossos irmãos lá fora dependem da nossa oração, nós dependemos das orações deles. Dependemos uns dos outros e todos juntos dependemos de Cristo. E por isso devemos sempre, antes de pecar, mas também toda a nossa vida, vivermos sempre pensando o que as nossas ações vai trazer, vai impactar nos outros, especialmente nossos irmãos na fé em Cristo. Especialmente nossos irmãos na fé em Cristo. O que nossas ações vão impactar? Vai fortalecer a fé de nossos irmãos ou vai enfraquecer? E se for enfraquecer, a gente deve abandonar tal prática na nossa luta diária. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta palavra. E pedindo a Ele graça para mais uma semana, graça para nossas vidas. Bondoso Deus, graças damos a Ti, ó Pai, por essa palavra do Senhor Jesus que nos ensina a vivermos, ó Deus, de uma luta radical contra os nossos próprios pecados pessoais, que sim, meu Deus, age nos nossos membros, age na nossa carne, Senhor. É como diz Paulo lá, que a lei do pecado está em nossa carne, apesar de que na mente nós temos a lei de Deus. E Cristo fala sobre isso nesse texto que nós lemos, para nós lutarmos contra isso, para nós, ó Deus, amputarmos isso. Nos ajuda, Senhor, nos dê graça nessa luta contra o pecado. Nos dê graça, meu Deus, nos ajuda, meu Pai. Enche-nos do Teu Espírito Santo para lutarmos contra o nosso próprio pecado, para lutarmos contra o mundo que quer que vivamos de acordo com o nosso pecado, para lutarmos contra o diabo, que quer que o mundo nos influencie para vivermos o nosso próprio pecado. Nos ajuda, Senhor, nos dê graça. Ó bondoso Deus, para vivermos de uma maneira digna do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira, Pai Santo, que não venha te trazer, ó Deus, escândalo ao Teu nome, Senhor, mas trazer glória ao Teu nome, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim seja, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, assim seja, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco. assim seja, Seja com todos os nossos irmãos e irmãs, espalhados sobre toda a face da terra, e nós dizemos: Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam ao Senhor Jesus. Nosso culto está